Olá! Bora conversar sobre um assunto que é chave em qualquer relação: a assertividade. É uma daquelas palavras que a gente ouve bastante por aí, mas que na prática muitas vezes é entendida de um jeito meio torto. Vamos descobrir juntos como ser assertivo pode de verdade ajudar a resolver problemas em vez de criar outros. E aí, essa situação sua familiar? Aquele momento em que, sei lá, para não arrumar briga ou para não chatear alguém, a gente acaba passando por cima do que realmente quer ou precisa. Pois é, esse é um dilema clássico que joga a gente direto no caminho da comunicação passiva. E é por aí que a nossa análise vai começar. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A forma como nos comunicamos, ela é a raiz de muitos problemas ou de muitas soluções. Pensa bem, a comunicação pode ser a nossa melhor ferramenta para construir pontes, mas se não tomar cuidado, ela também pode acabar cavando um abismo. E aqui tem um ponto crucial, não é só sobre as palavras que a gente escolhe. O X da questão é o como. A comunicação, na verdade, tem três partes. Tem a parte verbal, claro, que são as palavras, mas também tem a não verbal, que é a nossa linguagem corporal, sabe? A expressão do rosto, e a paraverbal, que é o tom da nossa voz. Quem nunca ouviu um não tô bravo com uma cara fechada e um tom super seco? O corpo inteiro fala. E para ser assertivo, esses três elementos precisam estar afinadinhos. E o que é assertividade, então? Bom, a definição é essa aqui. É a habilidade de conseguir expressar o que a gente precisa, pensa e sente de um jeito claro e respeitoso, mas sem passar por cima dos direitos de ninguém. É encontrar aquele equilíbrio perfeito entre se colocar e respeitar o espaço do outro. Então, a assertividade não é uma coisa isolada. Ela é, na verdade, o ponto de equilíbrio num espectro que tem dois extremos bem comuns e, vamos combinar, bem problemáticos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. De um lado do espectro, a gente tem a comunicação passiva. É aquela pessoa que deixa de lado as próprias necessidades para evitar qualquer tipo de conflito. Muitas vezes ela nem se sente no direito de se impor. Já do outro lado tem a comunicação agressiva, onde o que importa é o que eu penso, o que eu quero e os limites das outras pessoas simplesmente são ignorados. Nenhum desses extremos, no fim das contas, resolve as coisas de um jeito saudável. Ah, essa frase, um clássico, né? Muitas vezes ela é usada quase como um escudo, uma desculpa para um comportamento que, no fundo, não é bem honestidade. A pessoa se orgulha de uma suposta sinceridade, mas tem algo mais acontecendo ali por baixo. E aqui a gente chega no ponto. Será que isso é honestidade mesmo, ou é só agressividade com outra roupa? O que muita gente chama de sinceridade ou até de sincericídio, na verdade é grosseria. É um comportamento agressivo disfarçado. A verdadeira assertividade anda de mãos dadas com a empatia, com a capacidade de pensar no outro. Falar tudo que vem à cabeça sem filtro nenhum não é ser sincero, é falta de cuidado. Mas olha, a boa notícia é que a assertividade não é um dom que nasce com a pessoa, é uma habilidade. E como toda habilidade, dá para treinar. Assim como se aprende a tocar um instrumento ou a praticar um esporte, a gente pode aprender a se comunicar melhor. Vamos ver os passos para isso. O ponto de partida de tudo é a psicoeducação. Ou seja, antes de sair praticando, é preciso entender a teoria. O que é comunicação passiva? E a agressiva? E a assertiva? Como elas aparecem no dia a dia? Aprender a identificar esses estilos na gente e nos outros é o primeiro e mais importante passo. O treino segue uma lógica, uma escadinha. Primeiro, a gente analisa situações de outras pessoas, tipo em filmes, livros, notícias, e tenta imaginar como seria uma resposta passiva aqui e uma agressiva e uma assertiva. Depois, fazemos o mesmo exercício, mas com as nossas próprias histórias, pensando no que poderia ter sido diferente. O terceiro passo é simular, tipo um teatro mesmo, para praticar em um ambiente seguro. E, por fim, levar para a vida real, começando sempre por situações mais tranquilas de baixo risco. Só que é importante ter em mente que mudar um padrão de comunicação não é um estalar de dedos, principalmente em culturas mais passionais como a nossa, em que às vezes a gente vai de um extremo ao outro muito rápido. Mudar a forma como a gente se comunica pode causar reações bem inesperadas nas pessoas ao nosso redor. Então, o que pode acontecer na prática? Imagina uma pessoa que sempre foi passiva e de repente começa a colocar limites, a dizer o que precisa. O sistema em volta dela vai estranhar. É aí que podem surgir comentários como "Nossa, ficou egoísta" ou "Você mudou tanto". Isso acontece porque as regras do jogo mudaram e nem todo mundo se adapta de primeira. Para fechar nossa conversa, vamos usar uma metáfora Cherokee que é muito poderosa. Ela fala que dentro de todos nós existe essa luta constante, uma batalha entre dois lobos, entre diferentes impulsos e formas de agir. E a moral da história é justamente esta. O lobo que vence a luta é aquele que a gente escolhe alimentar. Nossos padrões de comunicação,
Passivos, agressivos ou assertivos são hábitos. E a gente fortalece esses hábitos todos os dias com as nossas escolhas e atitudes. E assim, a gente termina com essa provocação para reflexão. Vale a pena se perguntar: o nosso jeito de se comunicar está alimentando o lobo da incompreensão, do conflito? Ou está nutrindo o lobo do respeito mútuo, da busca por soluções? A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.